Na movimentada cidade de Jope, vivia um homem chamado Simão, conhecido como curtidor de peles. Em sua casa, à beira do mar, aconteceria um dos momentos mais marcantes da vida de um apóstolo. Foi ali que Deus concedeu a Pedro uma visão transformadora, abrindo caminhos para a inclusão de todos os povos no Evangelho. Este episódio é conhecido como a visão de Pedro sobre os animais impuros e está registrado em Atos 10, antes mesmo do encontro com Cornélio. Naquele dia, Pedro subira ao terraço da casa para orar. Era por volta da 6ª, meio-dia. Enquanto esperava a comida ficar pronta, sentiu fome. Mas mais forte do que a fome física foi o que se seguiu. Deus quebrou as barreiras de tradição e preconceito com um simples lençol descendo do céu. Dentro dele estavam todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves. Então, uma voz firme falou: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro recuou confuso. "De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura ou imunda." A resposta divina ecoou mais uma vez: "Não chames impuro o que Deus purificou." Isso repetiu-se 3 vezes antes que o lençol fosse recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo com o significado da visão. Estava diante de um confronto entre o que havia aprendido durante toda a vida e o que Deus estava agora revelando. Mal teve tempo de refletir quando 3 homens chegaram à porta, enviados por Cornélio, um centurião romano piedoso que temera a Deus mesmo sem ser parte do povo judeu. O Espírito Santo falou ao coração de Pedro naquele instante: "Desce e vai com eles, pois fui eu que os enviei." Pedro, ainda com o coração inquieto, escolheu confiar. Desceu e recebeu os homens na casa de Simão, algo que já causava surpresa por ir além das convenções culturais daqueles dias. Durante a jornada até Cesareia, Pedro processava tudo o que acontecia. Após anos guardando a lei, agora se via questionando as fronteiras entre puro e impuro, judeu e gentil. As palavras da visão ecoavam: "Não chames impuro o que Deus purificou." Ele entendia que algo maior estava sendo construído por Deus, algo que ultrapassava costumes e tradições religiosas. Passo a passo, Pedro se rendia à graça. Chegando à casa de Cornélio, encontrou um grupo reunido: soldados, servos, parentes e amigos do centurião. Cornélio prostrou-se diante de Pedro, mas o apóstolo o levantou com ternura: "Levanta-te, eu também sou homem." Então, uma vez diante de todos, Pedro confessou a verdade que brotara em seu espírito: "Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo." Com o coração aberto, Pedro compartilhou as boas novas de Jesus. Falou de seu ministério, da cruz e da ressurreição. Declarou que qualquer um que crê nele recebe perdão dos pecados. Ainda enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam. Línguas estranhas foram faladas e sinais se fizeram presentes. O mesmo Espírito que havia descido sobre os judeus agora vinha também sobre os gentios. Os que haviam acompanhado Pedro, judeus convertidos, ficaram maravilhados. Eles não esperavam ver gentios sendo cheios do Espírito. Pedro então exclamou: "Pode alguém recusar a água para que estes não sejam batizados, visto que receberam o Espírito Santo como nós?" E os batizou todos em nome de Jesus Cristo. Essa experiência marcou profundamente a vida de Pedro e mudou para sempre o curso da igreja. Mais tarde, ele defenderia perante os outros apóstolos em Jerusalém que Deus havia concedido aos gentios o mesmo dom que haviam recebido. A visão no terraço não era apenas sobre animais, mas sobre pessoas. Era sobre Deus estendendo sua redenção para todos os povos, quebrando muros com amor. Hoje, quando nos deparamos com barreiras, sejam elas culturais, sociais ou espirituais, somos chamados a lembrar da visão de Pedro. Às vezes, nossas tradições e convicções precisam ser desafiadas à luz da graça divina. Deus ainda fala aos corações, ainda derrama seu Espírito, ainda nos convida a ver o outro com os olhos dele. Assim como Pedro teve coragem de descer do terraço e caminhar à casa de Cornélio, somos convidados a sair de nossos próprios limites. O Evangelho é para todos, e nas mãos de Deus, cada pessoa, por mais diferente que pareça, pode ser vaso de honra, purificado e amado. Que jamais chamemos comum aquilo que Deus escolheu santificar.